Olá, queridos, graça e paz. Saudamos a todos com a santa e a bendita paz do Senhor. Eu sou o pastor Ruimar Lopes. É muito bom estarmos juntos. Sejam todos muito bem-vindos. Este é o canal Boas Novas Mundo. É a sua web, rádio e TV. É o seu canal de bênção. É bênção para a sua vida. E este é mais um dia em que a Igreja Batista Boas Novas, em Vila Isabel, está aqui através da internet, anunciando uma mensagem de esperança e fé para todos. Nossa missão é ensinar e proclamar as Sagradas Escrituras, a Santa Palavra de Deus, celebrar o nosso Deus e Senhor, levar até você que está sintonizado conosco e até aos confins da terra uma mensagem de paz, esperança e fé, uma mensagem de salvação, libertação e cura. Diz assim a palavra de Deus: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Neste ano, a Igreja Batista Boas Novas está caminhando sob o tema Fazendo uma Grande Obra. Não podemos descer. Nós queremos convidar você a estar conosco em um de nossos cultos, sempre aos domingos a partir das 9h30 da manhã. Nós nos reunimos, no primeiro momento, para uma reunião chamada Grupo de Crescimento Cristão, quando compartilhamos a fé e refletimos sobre um tema importante e relevante para o nosso testemunho cristão e para a nossa caminhada com Deus. Depois segue-se o culto coletivo. Neste horário, temos uma programação especial para a criança, um local, uma programação e pessoas especiais para cuidar da sua criança. Programe-se e venha nos fazer uma visita nesses domingos que antecedem o final do ano e antecedem o começo de um novo ano. Nós estamos compartilhando uma palavra estratégica, uma palavra de fé, uma palavra prática, para que possamos, diante de Deus, estarmos prontos para esse novo tempo que se avizinha. Se você tem um pedido de oração, você pode nos encaminhar o seu pedido de oração. Nós vamos, na medida do possível, colocar aí no chat o telefone que você pode enviar o seu pedido de oração. E nós vamos estar orando por você. Há um grupo de pessoas comprometidas com este ministério da igreja, que é orar. Nós temos a nossa agenda de oração, oramos pela igreja. Estou aqui com a agenda. Estou aqui com a agenda da oração da igreja nas mãos. Acaba de passar aqui o carro do Corpo Bombeiro. Ainda não é o soar da trombeta com a volta de Cristo, mas vamos nos preparar, porque será assim repentinamente, quando nós menos esperamos. Eis que os anjos surgirão, anunciando a volta de Jesus. Como estava dizendo, estou aqui com a nossa agenda na mão para você saber a nossa atividade de oração. Oramos pedindo a Deus a cobertura espiritual para o nosso povo, a nossa nação, para cada estado da nossa federação. Oramos por salvação das pessoas. Oramos clamando ao Senhor a bênção da saúde,
oramos pelos enfermos, pela nossa nação brasileira. Essa agenda é permanente. Há muito tempo nós temos essa agenda, às vezes renovamos alguma coisa, mas a essência é a mesma. Oramos pelo nosso Brasil, pelas fronteiras, pelos poderes estabelecidos, poder executivo, legislativo e judiciário. Oramos pelas populações carentes, populações e regiões do país que foram alcançadas por catástrofes, que até hoje sofrem as consequências dessas catástrofes. Oramos pelas pessoas vulneráveis, moradores de rua. Então, temos esse trabalho, esse ministério de oração. Também oramos pela prosperidade do povo brasileiro. Você tem um pedido de oração? Você pode usar o telefone que está aí. Já foi divulgado? Já colocou? Vai ser colocado aí o telefone, que você pode colocar esse telefone. Nós vamos estar orando sistematicamente por você, por sua causa, por sua demanda. Muito bem, vamos falar com o Senhor nosso Deus. Temos motivo para agradecer ao Senhor, não é verdade? Deus é bom, Deus é maravilhoso. Vamos pedir também a direção do Espírito Santo de Deus para nós que aqui estamos, para a nossa nação, para as famílias e para a Igreja do Senhor no Brasil. Você também, se tiver um motivo de gratidão, pode mandar. Já está postado aí o nosso telefone, 21 97891 2910. Né? E você também pode acessar os nossos canais de comunicação, e você lá poderá ter todas as informações da igreja. Tem um canal de YouTube da igreja, com todas as mensagens, com a divulgação de todas as nossas atividades. É um canal excelente. A Escolinha Bíblica Boas Novas está lá com os episódios das Escolinhas Boas Novas, muito importante para os seus filhos. Aqui, ó, uma série de programinhas para as crianças, as mensagens, todas elas, toda a programação. Você pode acessar o canal. Também tem o canal que é o site da igreja, com os contatos, as informações, os ministérios, fotos e divulgação. Também o Facebook. Hoje a nossa transmissão, por enquanto, é só pelo Facebook, brevemente será pelo YouTube também. A igreja está cumprindo o seu chamado, cumprindo a grande comissão. Vamos orar, queridos? Estamos preparados aí? Estamos vendo aqui algumas pessoas. Se você estiver aí, você pode convidar. Você pode também dar o seu ok, compartilhar essa transmissão para que ela alcance muitas pessoas. Estou vendo aqui o Elias João, certamente com a Regina, sua família, Lucielen, com sua família, pastor Alain, é o que eu consigo visualizar aqui na telinha. Vamos orar então? Vamos agradecer? Nós não temos aniversariante, pelo menos na nossa agenda dessa semana, mas vamos agradecer a Deus a vida de todos os aniversariantes, não é verdade? Todos eles. Certamente alguém faz aniversário hoje, e vamos agradecer o dom da vida ao nosso Deus. Oremos então. Amado Deus, querido Pai, nós, no nome de Jesus Cristo, Nazaré, estamos aqui na Tua presença, no nome de Jesus, para agradecer ao Senhor, erguer um altar de gratidão ao Senhor, por tudo que o Senhor nos faz, pelo Teu amor, por Tuas providências, por Tua proteção, pelas provisões, pela paz que temos,
pela certeza que temos em Cristo Jesus, pela viva esperança que o Senhor nos dá e nos concedeu através de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Queremos agradecer ao Senhor pela família que o Senhor nos dá. Ó Deus, agradeço ao Senhor pela minha esposa, meus filhos, netos, genros e nora. Agradeço ao Senhor também à família espiritual, à igreja do Senhor Jesus Cristo, cada um dos meus irmãos. Queremos agradecer ao Senhor as orações respondidas, os milagres que o Senhor tem operado, milagres que estão agora mesmo em andamento, que brevemente nós contemplaremos com os olhos naturais. Receba a nossa gratidão, o nosso louvor. Perdoa, Pai, os nossos pecados, sonda o meu coração, tenha misericórdia. Ó Deus, lava-nos no sangue do Cordeiro. Perdoa o pecado da sua igreja, perdoa, Pai, o pecado da nação brasileira. Ó Deus, que o sangue de Jesus Cristo alcance cada família, que haja reconciliação com o Senhor, que o Senhor visite cada casamento, cada criança, cada adolescente, cada jovem, cada um da terceira idade, que o vento do Teu Espírito sopre nos quatro cantos desta terra, que a nossa nação reconheça que só o Senhor é Deus e que Jesus Cristo é a nossa única esperança. Em nome de Jesus, que a bênção do Senhor esteja sobre os poderes estabelecidos, poder legislativo, executivo e judiciário, que a bênção do Senhor esteja sobre cada estado, cada capital, cada município da nossa nação. Em nome de Jesus, visita, Pai, cada um dos brasileiros. Abençoa, Pai, a igreja do Senhor, nos capacite a estar cada dia e em todo o tempo anunciando a mensagem de alegria, de esperança e de salvação para toda a nação. Que o Senhor esteja conosco no decorrer desta transmissão e que o Senhor use essa transmissão para a glória de Jesus. Corações sejam tocados, corações sejam alcançados. Que o Senhor Deus possa estar também visitando cada aniversariante deste dia e desta semana. Que o Senhor conceda muitos anos de vida e saúde, vida com saúde, com alegria, vida plena com Jesus. Oramos, Pai, agradecidos, no nome santo de Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Está chegando mais gente aí. A Lilian Rose, Francilino e equipe, companhia. Muito bom ter vocês conosco. Nós vamos agora retomar a nossa série de meditações baseada no livro do profeta Amós, cujo tema geral é o leão que ruge. Na semana passada tivemos que sair do ar, fomos saídos do ar, né? Então, mas hoje, pela graça de Deus, estamos aqui. Hoje queremos compartilhar a 7ª meditação, com base, como disse na profecia de Amós. E quero compartilhar um pouco sobre uma preciosa aliança que foi quebrada. E você vai entender exatamente do que nós queremos falar. Uma aliança que foi quebrada. A base é o livro de Amós, profecia de Amós, capítulo 2, a partir do verso 4. É onde nós estamos nos baseando. Nas mensagens, nas meditações anteriores, nós olhamos para
as palavras do profeta Amós destinadas às nações estrangeiras, as nações que estavam ali no entorno de Judá e Israel. E nós aprendemos então que Deus se importa com o mundo e que Deus é um Deus justo e santo, e Ele, como disse pela boca do profeta, Ele castigará as nações. É esse o assunto que tratamos anteriormente. Por que castigará as nações? Pelos seus delitos. Delitos esse contra a humanidade. Por isso que o tema era Deus se importa, e Deus está olhando sobre todos, né? Agora nós olhamos para o texto, para a palavra de Amós que se segue. O foco da palavra de Deus, a mensagem, é para o povo de Deus. Deus olha para todos, é o que já temos dito. Os olhos dele estão sobre todos. Mas agora queremos falar sobre os olhos de Deus sobre o povo dele, a igreja dele. E o assunto em foco é uma aliança muito preciosa que foi quebrada. Nós vemos ali o profeta falando sobre isso. O povo de Deus estava dividido. Vamos entender aqui aquele cenário. Aqui o profeta vai falar a Judá e a Israel, mas os dois juntos, esses povos juntos, podíamos dizer, essas nações juntas, que era uma só, foi dividida, se constitui o povo de Deus. Uma dessas nações chamava Israel, ou Reino do Norte. As 10 tribos de Israel: Rúben, Simeão, Dan, Naftali, Gade, Azé, Isacar, Zebulon, Manassés e Efraim. É como se Israel é as tribos do norte. E a nação de Judá, chamado as tribos do sul, ou o reino do sul, formado pelas 2 tribos, Judá e Benjamim. Depois, com o passar do tempo, essas 2 tribos foram mais tratadas como Judá, e as 10 tribos como Israel. Como já tenho ensinado a vocês que me acompanham, nossos filhos na fé, às vezes ler o texto bíblico é bom prestar atenção que Deus está falando de Israel como um todo, e às vezes está falando só ao reino do norte, e depois fala Judá, está falando ao reino do sul. Mas aqui a fala de Deus é para o seu povo como um todo. Por que eu fiz essa separação? Porque a profecia é específica para o reino do norte e específica para o reino do sul. Por quê? As situações, embora de maneira geral era a mesma, mas havia alguma diferença ali. Então, Deus se dirige a Judá. E eu vou, então, nesse tempo, talvez não dê para eu ir desenvolver, mas eu quero me ater ao texto que fala poderosamente. Se você tiver uma Bíblia aberta, aí próximo, geralmente tem, né? Não sei se você pode abrir no seu celular mesmo. Amós capítulo 2, a partir do verso 4. E lá está bem separadinho, eu vou separar para você ver Deus falando a Judá e Deus falando a Israel. Vamos ver qual era a questão de Judá e qual era a questão de Israel. Essas questões todas têm a ver conosco hoje. Essa palavra é para o povo de Deus. E você vai ver como se aplica a nós hoje, nos dias de hoje. O problema não era só daquele tempo. Então, Amós capítulo 2, verso 4. Palavra de Deus contra Judá. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Judá e por 4, não sustarei o castigo. Por quê? Qual era o problema de Judá? Rejeitaram a lei do Senhor. Rejeitaram a lei do Senhor e não guardaram os seus estatutos.
o que estava na lei, e os princípios que as leis do Senhor, elas encerravam. Então, primeiro erro, filho rejeitando o pai, filho de Deus rejeitando Deus. Olha que situação, né? E o outro erro, antes as suas próprias mentiras os enganaram. Criavam mentira e eles mesmos eram enganados por suas próprias mentiras. Às vezes a pessoa sabe que uma situação não é verdadeira, mas ela afirma como se verdadeira fosse. E se envolve com a mentira e são enganados pelas próprias mentiras. Então, Judá tinha o problema de transgredir a lei do Senhor, rejeitar a lei do Senhor e desobedecer. E se enrolaram na própria falácia, no próprio engano. E diz assim, e eles assim fizeram. E após essas mentiras, eles andaram, viveram, decidiram, reagiram. Então, o profeta diz, olha, o problema de Judá é esse, é Deus falando pela boca do profeta. E aí você vai vendo, analisando em que sentido isso tem a ver com o tema, uma preciosa aliança que foi quebrada. E depois, então, Deus fala através do profeta a Israel, que é as 10 tribos, né? Chamado o povo que era do norte, o reino do norte, né? Então, olha o que diz o texto. Aí, contra Israel, a fala é mais densa. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Israel e por 4, não sustarei o castigo. Porque eram muitas, né? Porque os juízes, agora, presta atenção, os juízes vendem o justo por dinheiro. Olha o que acontecia dentro do povo de Deus. E condenam o necessitado por causa de um par de sandálias. Que coisa, né? Mas isso não é novidade para a gente, concorda? Verso 6, verso 7. Suspiram pelo pó da terra sobre a cabeça dos pobres e pervertem o caminho dos mansos. Olha só que situação. Um homem e seu pai coabitam com a mesma jovem e assim profanam o meu santo nome. Olha Deus reclamando. Olha a situação moral, a situação espiritual que estava naquela sociedade. E diz mais, verso 8. E se deitam ao pé de qualquer altar. Facilmente adoram outro Deus. Facilmente põem outras coisas no lugar de Deus. Qualquer coisinha eles vão crendo, colocam no lugar de Deus. E se deitam ao pé de qualquer altar sobre roupas empenhadas. Eu vou explicar isso para você, eu fui buscar. Eles adoravam outros deuses, além de colocar outros deuses, outras coisas, outros interesses no lugar de Deus. Eles ainda se inclinavam diante do altar sobre as roupas empenhadas. Sabe o que é isso? As roupas que eram penhoradas dos devedores. Olha só que coisa tremenda, né? E eles assim mostravam-se como uns religiosos, mas sobre a miséria dos outros e na casa de seus deuses. Quer dizer, bebem vinho, né? Bebem o vinho dos que foram multados. Eu vou ler agora o texto todo para você entender. Vou repetir o 7, o verso 7 e 8. Suspiram pelo pó da terra sobre a cabeça dos pobres
e pervertem o caminho do manso. Um homem e seu pai coabitam com a mesma jovem, e assim profanam meu santo nome. E se deitam ao pé de qualquer altar sobre roupas empenhadas, e na casa de seu Deus. Bebem o vinho dos que foram multados. Dá para entender? Eles bebiam bebidas, resultado das ilegalidades, das multas aplicadas injustamente. Aí Deus fala assim, todavia, aí Deus vai falar pela boca do profeta, todavia eu destruí diante dele os amorreus. Ele vai falar de homens fortes, que nem por serem fortes, Deus não deixou de confrontá-los e destruí-los. E o povo de Deus achava que era forte. Nesse tempo aqui, o povo de Deus estava, os reinos estavam numa boa, sabia? Economicamente, estava aspas, enriquecendo. Mas aí Deus vai falar assim, todavia eu destruí diante deles os amorreus, cuja altura era como a dos cedros. Cedro é uma árvore alta, né? Era um homem alto. E que era forte como carvalhos. Carvalho também é um símbolo de fortaleza. E destruí o seu fruto por cima de suas raízes. E destruí os seus frutos por cima e suas raízes por baixo. Olha onde Deus foi aplicar a sua disciplina, o seu juízo. Também aí ele fala agora ao povo, também eu vos fiz subir da terra do Egito. Deus está falando o que fez para o povo, dizendo assim, nós tínhamos uma aliança, nós temos um pacto, e 40 anos vos conduzi no deserto, para que possuísseis a terra do amorreu. Dentre os filhos, olha só, dentre os vossos filhos, vos suscitei profetas. Deus falando o que ele fez pelo povo, levantou profetas. E dentre os vossos jovens, nazireus. Nazireus eram jovens, homens separados, consagrados, e faziam votos. Não cortavam o cabelo, não se envolviam com bebida, não bebiam vinho. E aí Deus pergunta, não é isto assim? Filho de Israel, diz o Senhor, mas vós, olha o que ele vai falar do povo, vós, aos nazireus, que é os homens consagrados, os jovens consagrados, vocês deste de beber vinho, quer dizer, levaram aqueles que tinham um pacto, um voto de nazireu, de quebrar o pacto, quebrar o voto, quebrar a aliança. Mas vós, aos nazireus, destes a beber vinho. E aos profetas, que Deus havia levantado no povo, ordenaste, não profetizeis. O povo não queria nem ouvir falar de Deus, nem profecia. Não queria saber de pacto com Deus. E levaram os que tinham um pacto com Deus a quebrar esse pacto, o caso dos nazireus. Aí Deus fala assim, eis que fazer oscilar a terra debaixo de vós. Vai fazer o chão tremer, como oscila um carro carregado de feixe. Uma carroça, né, com muito feixe, ela balança. Né? Deus diz, a terra vai balançar debaixo dos pés de vocês. De nada valerá a fuga ao ágil. O rápido vai fugir? Não vai fugir. O forte não usará sua força. A força do forte não vai valer. Nem o valente salvará a sua vida. O que maneja bem o arco não resistirá. Nem o ligeiro de pés se livrará. Nem tampouco o que vai montado no cavalo salvará a sua vida. E o mais corajoso entre os valentes fugirá naquele dia, disse o Senhor. Eu li então, queridos, vagarosamente, fazendo algumas observações, Amós 2, de 4 a 16. No verso 4 e 5 fala a Judá. No verso 6
a 16 fala a Israel, juntando fala ao seu povo. Então, o que nós vamos observar aqui? Que Deus, ele está atento e ele se importa conosco e ele não vai deixar escapar nada que contrarie a sua vontade, principalmente em nossas vidas, na vida do seu povo, na vida da sua igreja. Então Deus ele se importa. E nessa palavra que a gente acabou de ler, dirigida a ajudar Israel, Amós revela que Deus se importa com o que cremos, as nossas crenças. Sim, ele se importa com o que a nossa devoção. No verso 4 e 5, ele vai mostrar isso. As crenças de Judá. Deus se importa com as nossas práticas, com o nosso senso de justiça. Ele vai falar de 6 a 8 ali, como a injustiça imperou no meio do povo de Deus. Os juízes que vendem o justo por dinheiro e condenam o necessitado por causa de um par de sandália. Então, às vezes pensamos, mas Deus não está vendo isso não. Usando aqui a linguagem bíblica, só um par de sandália. Por engano, queridos. Muito engano. Deus se importa com as nossas práticas de justiça. Desde aquilo que nós julgamos que é coisa pequena, como aquilo, e Deus não vai se importar, como aquilo que nós achamos que é coisa grande. Não há erro pequeno. Não há erro grande diante de Deus. E Deus se importa conosco, com seus filhos. Por que essa palavra é tão densa, é tão pesada? É porque temos um Deus responsável. Temos um Deus que se importa conosco. Por isso nós devemos estar preparados. Então ele se importa com as nossas crenças. Ele se importa com a nossa justiça, como acabamos de ver. Ele se importa com a nossa consagração. Olha só como ele diz aqui no verso 9 em diante, ele fala sobre a vida espiritual dos seus filhos, né? Todavia, ele vai falando aqui que eu destruí diante dele os amorreus, né? Eram como cedro, como carvalho forte, né? Fiz subir da terra do Egito, né? 40 anos cuidei de vocês, né? Levantei profetas diante de vocês, suscitei homens consagrados, nazireus. E vocês fazem o quê? Vocês dão lugar a outros deuses, procuram outros deuses. Por qualquer coisa, vocês quebram a aliança. Então Deus está importando com a nossa vida devocional, sim. Com a nossa consagração. Ele se importa com aquilo que cremos. Por isso, ele se apresenta pela boca do profeta como um leão que ruge. Por isso fala assim, a profecia fala assim, como leão Deus está rugindo. No verso 2 do capítulo 1, o próprio Deus falando, assim diz o Senhor, é como um leão furioso que quer colocar as coisas no seu devido lugar. Essa é uma palavra, hoje eu me dediquei só a ler o texto com você vagarosamente, para você poder, e nós podermos entender que é Deus falando, não é o pastor Ruimar, é Deus falando pela boca do profeta. A quem? Ao seu povo. E olha a situação que estava o povo, mas Deus queria
corrigir o seu povo. Deus queria corrigir a crença do seu povo, a prática da justiça do seu povo, a vida religiosa do seu povo, a vida consagrada. E Deus estava ali, então, avisando pela boca do profeta. No próximo encontro, nós vamos, então, olhar mais de perto, maneira mais apropriada, o que acontecia no meio do povo de Deus. Vamos ver como o povo de Deus deixou de acreditar no seu Deus. Não foi assim, a partir de hoje não acredito mais em Deus, não. Simplesmente na prática, o povo foi se afastando de Deus. Que o Espírito Santo de Deus possa nos ajudar a acender uma luz vermelha, não mais amarela, de super atenção na minha vida, na vida da minha casa, na vida de cada um, de cada pessoa onde essa palavra vai chegar, para que entendamos que o Deus de Amós, o Deus de Judá, o Deus de Israel, é o mesmo Deus hoje. É o mesmo Deus em quem nós cremos. É o mesmo Deus a quem nós oramos. E é o Deus que fala a nós hoje. Num contexto tão semelhante, não é? Situações tão semelhantes. E que o Espírito Santo nos ajude a estarmos atentos. E que Ele mesmo nos ajude agora a endireitar as nossas veredas. Amém, queridos? Que Deus abençoe você, a sua casa, a sua vida. Foi muito bom estarmos juntos com você. Conseguimos chegar, iniciar e terminar esse encontro com a graça do Senhor. Quero desejar a você um restante de semana grandemente abençoado. Convidar você a estar conosco no próximo domingo. Vamos estar no próximo domingo na casa do Senhor. É um tempo de estarmos preparados. Estamos fechando um ciclo, o ano 2025, na expectativa de um novo ciclo, o ano 2026. O mundo